Amém? Semana passada, então, o tema da mensagem, quarta-feira passada, nós falamos que Deus é o Deus do novo. Domingo, quem estava domingo no culto, ou pela manhã ou na parte da noite? Quem estava, levanta a mão em um dos dois. Eu falei domingo, onde tudo começa na nossa vida. Onde tudo começa? No coração. É do coração que o sangue oxigenado vai para as artérias e é do coração que dão as saídas para a vida. Isso está lá em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Hoje eu quero falar sobre como me tornar novo. Bom, Deus é um Deus do novo. Foi o que falamos do quarta passada. E hoje eu quero falar então, se Deus é um Deus do novo, como eu posso me tornar novo? Se Ele é o Deus do novo, automaticamente eu tenho que me tornar novo, eu tenho que me renovar. E como eu posso chegar nisso? Como me tornar esse novo ser que nós lemos tantos versículos na quarta passada? Como me tornar esse novo ser que Deus espera que eu seja? Vamos para Mateus capítulo 6 e versículo 21. Disse Jesus: porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O nosso coração, ele está sempre naquilo que nós mais valorizamos. Nós nos voltamos para aquilo que nós mais valorizamos. Por que você está aqui nessa noite, já fria? Está esfriando. Mas por que você está aqui hoje, na igreja, nessa quarta-feira? O seu coração se inclinou para isso. Estava no seu coração hoje vir à casa de Deus. Eu tenho certeza que outras pessoas pensaram em vir à igreja, mas não vieram. Outras pessoas tiveram a intenção de vir à igreja, mas não estão aqui. E eu sempre digo que intenção não tem raiz, e se não tem raiz, não consegue se manter. Uma árvore sem raiz não fica em pé, ela não tem sustento, ela não tem firmeza, intenção não tem firmeza. Então quero dizer que esteve no seu coração hoje vir à casa de Deus. E quando aqueles períodos, porque o ser humano ele vive fases, e aquelas fases, vamos dar um exemplo religioso, tá? Espiritual, não gosto muito do termo religioso. Aquelas fases que a gente não consegue vir à igreja, porque às vezes as pessoas me dizem assim: pastor, eu cheguei a me arrumar, pastor, a gente estava pronto, 1, 2, 5 vezes, e acabamos não indo, porque aquilo realmente, o estar na casa de Deus, não era um tesouro, não era algo que estava você não valorizou aquilo, porque, por exemplo, alguém que você valoriza muito, lhe convida para o casamento, para um aniversário, você vai ou você não vai? Você vai. Se você coloca o coração, se é alguém que você valoriza, tesouro, valor, no sentido de valor. Se você valoriza, você dá um jeito e você vai. Então, quando nós valorizamos, está no nosso coração.
O tesouro aqui é no sentido de valor. Quando nós valorizamos, está no nosso coração, e se está no nosso coração, nós nos dedicamos e damos um jeito. E lá, aí eu respondendo a pergunta que eu mesmo fiz, como me tornar esse novo ser que Deus espera que eu seja? Salmo 1, versículos 1 e 2. Olha o que diz aqui. Bem-aventurado, ou mais que feliz, o homem, no sentido ser humano, que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, e que não se assenta na roda dos escarnecedores, que antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. Observe bem, que o que faz este homem não andar no conselho de pessoas, o ímpio aqui, gente, não vamos pensar numa pessoa que rouba, que perturba os outros. O ímpio, na palavra de Deus, ele pode ser uma pessoa de dentro da igreja, mas que não valoriza as coisas de Deus. Amém? Porque o justo e o ímpio, eu tenho ensinado que eles estão dentro da igreja, muitas vezes dentro de casa, muitas vezes dormem na mesma cama. Amém? Então, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Mas como que ele consegue não andar no conselho das pessoas que não têm compromisso com Deus? Como que ele consegue não se deter, não parar no caminho dos pecadores? Como ele consegue não sentar na roda dos escarnecedores? Qual é o segredo dele? O antes. O que ele faz antes? Porque, gente, tem algo bem simples da vida, que é aquilo que a gente não vê, que mantém o que todo mundo vê. Nós olhamos uma bela casa, uma grande casa. Uma grande casa, uma bela casa, ela é sustentada por uma parte que nós não vemos, chamada de fundamentos. É aquilo que nós não vemos, é o antes do visível. Você não vê os fundamentos. Você não vê o que as pessoas fazem antes. Mas é o que vem antes que determina o depois. Se a maioria das pessoas gosta do resultado, gosta do belo, gosta da grandeza. A maioria das pessoas gosta de perguntar como que as pessoas têm o que elas têm, mas não procuram saber o que as pessoas fizeram antes. E o segredo, vamos chamar de segredo. O segredo da vida é o fundamento. O segredo da vida é o que é feito antes. O segredo da vida é o preço que é pago na mudança. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Eu insisto aqui, vocês sabem disso, na meditação bíblica. Todas as nossas reuniões têm a meditação bíblica. O intuito não é ocupar o culto, o intuito é incentivar vocês a aprenderem realmente a meditar na Bíblia. Porque se você quer crescer, ler aqui eu creio que a maioria sabe ler.
ok? A maioria, se não 100% aqui, sabe ler. A questão é, ler a Bíblia é uma coisa, meditar na palavra de Deus é outra coisa. E o segredo está na meditação. E lá no Salmo 119, a partir do versículo 96, aqui Davi ele traz algo muito interessante. E se a gente meditar nesse versículo, Davi diz assim: a toda perfeição eu vi limite, mas o teu mandamento ele é ilimitado. Pense comigo, gente. Hoje se fala hoje tem, enfim, a graduação é algo super acessível, a pós-graduação também, existe MBA, existe especializações, existe a questão do coach, existe a mentoria, existe tantas coisas. Davi era um rei aqui, ele já era um rei. E um rei, você pode olhar isso nos filmes épicos, mas a gente pode olhar isso na prefeitura de uma cidade. O prefeito tem os seus assessores, o pastor tem os seus líderes, né? O prefeito, seus assessores, o presidente também tem os seus ministros. Os reis, eles tinham conselheiros. E Davi não deveria ter poucos conselheiros. Mas ele diz aqui: a toda perfeição eu vi limite. Mas o teu mandamento, ele é ilimitado. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Eu não tenho muito assunto. Cássio, eu não tenho muito assunto. Se você for conversar comigo, a gente vai trocar 2, 3 palavras sobre economia, 2, 3 sobre política. Eu não sou fissurado em política, nem em economia. Eu tenho assim, eu acho que eu me defendo olhando, porque a gente tem que olhar para o mundo, tem que olhar para o país, tem que olhar para o estado, tem que olhar para a cidade, porque reflete na gente, sim ou não? Então eu me defendo, ok? Porque se eu olhar só para mim, eu estou sendo extremamente medíocre, não poderia estar à frente de vocês. Mas aí nós vamos trocar 2, 3 palavras, e aí eu vou te dizer a escalação do Grêmio, vou falar o que eu achei, como é que foi ontem, entendeu? E vou ir para as outras coisas que eu gosto mais de falar, entendeu? A toda a perfeição eu vi, você vai ver que eu tenho os meus, e eu sou bem limitado. Você vai descobrir ligeirinho do que eu gosto, as coisas que eu sou bem mais defeituoso que você, as coisas que você é bem mais defeituoso que eu, a gente vai se achar bem rapidinho. E se você falar com qualquer coach, com qualquer mentor, por mais que a pessoa te cobre aí 20 mil reais, porque tem gente que cobra 100 mil reais, hoje em dia, por mais que ele te cobre 100 mil, mas se você conviver com ele uma semana, você vai ver que a vida dele é sempre a mesma, a toda a perfeição eu vi. O que Davi viu? O que Davi viu? Que a palavra de Deus levava ele e fez com que ele chegasse a lugares que ele nem imaginava. Não o saber a palavra, porque o poder não está no saber. Gente, o poder não está no conhecimento. Você não vale pelo que sabe. Você vale pelo que você consegue aplicar
com respeito ao conhecimento que você sabe. Me fiz entender? Ninguém vale pelo que sabe. Não adianta você dizer para alguém assim, eu fiz isso, e tenho isso, e mais isso, e mais isso. Mas se quando você cair na prática, você não conseguir trazer resultados, não valeu de nada. Aí vem uma pessoa que não tem nada do que você tem, mas a pessoa ela tem experiência, a pessoa ela tem disposição, a pessoa ela tem sabedoria. Porque sabe qual é a diferença da sabedoria e do conhecimento? A sabedoria, ela faz você utilizar bem o conhecimento que você tem. Uma pessoa cheia de conhecimento, sem sabedoria, pode usar bem pouquinho do conhecimento que tem. Uma pessoa cheia de sabedoria, com um pouquinho de conhecimento, vai longe. Porque aquele pequeno conhecimento que ela tem, ela vai extrair muito dele, vai aplicar muito ele. Estou me fazendo entender, sim ou não? A sabedoria te ajuda a definir o que você faz com o conhecimento que você tem. Então tem muita gente que fica no conhecimento, sabe o que a Bíblia diz, sabe o que Deus diz, mas não pratica. E o poder está no fazer. E por que o meditar é tão importante? Porque quando a gente medita, não fica na mente. Quando a gente medita, desce ao coração. E do coração, vai para a vida, vai para a prática. Porque aquilo que está no nosso coração sai pela boca. Olha o que diz o Salmo 66, versículo 18 ao 20. Olha como... Deixa eu ver só um pouquinho. Salmo 40, 9 e 10. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus. Eu me agrado em fazer a tua vontade, ó Deus. Alguém vai dizer, mas eu não tenho vontade. Um dia um adolescente falou para mim assim, eu não gosto de Deus. Estava num perrengue aí com ele na igreja, daí botei na minha sala. Eu não gosto de Deus. Mas por que tu não gosta de Deus? Porque o que Ele quer que eu faça, eu não gosto. Tinha sentido o que ele falava. Obedecer a Deus para ele, não agradava. O que Deus quer que eu faça, eu não quero fazer. Eu não gosto, ele disse para mim. Eu fiquei pensando, ele está sendo sincero. Não é de jogar fora um traste desse. Ao menos ele foi sincero comigo. O que Deus quer que eu faça, eu não gosto. Tá, pode ir embora. Ao menos ele foi honesto, né? Olha o que Davi disse aqui. Deleito-me, eu me agrado em fazer a tua vontade, ó Deus. Sim. Agora a resposta. A tua lei está dentro do meu... Claro. Como que eu vou me agradar de fazer algo que não está dentro do meu coração? Se não é do coração, como é que eu vou me agradar de fazer, gente? E só desce no coração quando a gente vivencia aquilo, quando aquilo faz parte da nossa vida. Amém? Vocês querem ver um exemplo? Eu foi em 2009. Em 2009 eu estava em Belo Horizonte, e aí o pessoal lá, eu estava fazendo um tour lá, vendo uma igreja, a igreja Batista da Lagoinha, conhecendo a igreja, enfim. Aí o pessoal disse para mim assim, gaúcho, vamos fazer um churrasco hoje. Eu disse, puxa, aleluia, até que enfim, vamos fazer. Pensei para mim, né? Vamos fazer, estava comendo pizza, estava comendo galinha não sei do que, estava comendo não sei o que. E conteúdo, nada, né? Vamos fazer um churrasco hoje. Mas fui numa alegria assim por dentro, né? Aí cheguei lá, as mulheres tudo sentadas, já me assustei. Aí puxaram
só carne pura e vermelha, tu não via graxa. Já me desanimei. Mas carne, né? Sem osso e sem gordura. Tudo bem. Aí o cara, eu fiquei olhando, né? Tinha 2 espetos e umas 15 pessoas. Me assustei de novo. Um saco de carvão. Me assustei mais um pouco. Fui me assustando assim, mas tudo bem, tu tá olhando, né? Aí os caras espetaram dois pedaços de carne, de um jeito assim inacreditável, e não consegui fazer fogo. E aí eu olhava aquilo, cadê a garrafa? Cadê o jornal enrolado? Mas tu está numa condição que tu não pode falar. E eles diziam assim, hoje tu vai comer churrasco, gaúcho. Hoje tu vai comer churrasco. E eu pensando, cadê a mulher batendo a maionese? Cadê o aipim com a farofa? Aipim rachando aquele, sabe? Pepino, ovo, alface. Eu não como nada disso. Arroz eu como todo dia, eu como maionese e carne, mas enfim, tem que ter os apetrechos, né? Em roda. Aquela mesa farta, não via nada daquilo, gente, nada. Daí eles botaram aquela carne, aquele carvão, conseguiram fazer pegar fogo, pau e corda do negócio. Aí eles lascavam a carne, gente, quase crua, quase que o boi berrava. Aí quando terminava aquela, eles espetavam outra e enfiavam lá. Bom, e aí terminou, eles disseram, aí gaúcho, comeu churrasco hoje, né? Porque aqui a gente não fica olhando a carne, aqui a gente come a carne. Então eu disse, ok, obrigado, Deus abençoe, né? Como é que tu vai reclamar, né? Mas eu fiquei pensando assim, se um dia eles for lá, eu vou ensinar o que é churrasco. Mas, como é que tu vai falar para eles algo? Não tem como eu botar no coração deles. Eles não sabem o que é churrasco. E talvez eu não saiba o que é um outro prato deles. Com certeza, talvez não, com certeza. Mas uma certeza eu tenho, eles não sabem o que é churrasco. Isso é fato, gente. Eles não sabem o que é um churrasco. Não tem como colocar no coração deles aquilo. Eles têm que vir, eles têm que meditar no nosso churrasco. Amém? E eles vão ver e vão pensar diferente o churrasco, então. Aí eles podem voltar lá e fazer de maneira... Porque se não está no coração, eles nunca vão ter vontade de fazer um churrasco diferente. Aqui, Davi disse, eu deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus. Sim, porque a tua lei está dentro do meu coração. O gaúcho, ele se deleita em fazer esse churrasco, porque isso está dentro do coração da gente. Pode ver que normalmente, na maior parte das vezes, quem assa fica o quê? Servindo. Lá para eles não, o negócio lá, quem está mais perto é o que mais lasca e come. E se tu não fica perto lascando e comendo, tu não come. Porque não tem maionese, não tem arroz, não tem mais nada. É um desespero. Parece que vai acabar a carne. Entendeu? Parece uns canibal em roda do negócio. Então é assim, mais ou menos assim. Então dando uma aplicação prática desse texto. E aí olha só, aonde estava a palavra dentro do versículo seguinte. Aí olha só, estava no coração. E aí o que ele fazia? Aí ele falava, eu tenho proclamado boas novas da justiça na grande congregação, no templo. Eis que eu não retive os meus lábios. E o 10, eu não ocultei dentro do meu coração a tua justiça, apregoei a tua fidelidade, apregoei a tua salvação, eu não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Por que ele falava? Por que ele proclamava? Por que ele apregoava? Porque estava no coração. Por que tem gente que não fala para ninguém? Não estou falando de ser aquele cristão chato. Até fiquei muito feliz, gente. Fiquei muito feliz. Eu fui no banco essa semana. E aí, cheguei no caixa, eu estava com a camisa do MBCV. E daí a caixa olhou para mim assim. Tu é dessa igreja?
Eu disse, sou. Conhece a Joade? Eu vi que ela não sabia que eu era o pastor, né? Eu disse, essas aí é boa de pegar, né? Sou, conheço. Minha filha aqui no acampamento, fim de semana. Mas é lá na Harmonia, não sei onde é. Daí eu comecei a articulação, né? Não, vamos levar, vamos dar um jeito, vou te dar o telefone da líder Tati. Daí a outra disse assim, falou para a outra ali, tu conhece aqui essa igreja aqui? Daí a outra caixa olhou assim, MBCV, conheço, fui num chá de fralda. O povo lá trabalhando parece umas formigas. Trabalho. Olha, mas eu vou dizer, não é de crente essa igreja. Quase dei uma salva de palmas para ela, assim. Eu disse, viu, só, eu falei para ela, mas a gente não parece de crente, mas é de crente, eu falei. A gente tem que assumir o que é, né? Quem crê é crente, tá, gente? E daí foi. Ela perguntou, quem tu é? Se eu sou o pastor da igreja. Aí, mas enfim, tudo em casa, tudo tranquilo. Imagina se ela tivesse falado mal, né? Mas enfim, deu tudo certo, está tudo na bênção, né? Mas que legal essa visão de duas pessoas de fora, olhando uma visão de fora para dentro da nossa igreja. Um povo que trabalha bastante, um povo que não parece crente, e não tem que, porque olha só, gente, eu já disse aqui, crente até o diabo é, mas não obedece, que acredita em Deus. Então, nós temos que ser cristãos, pequenos cristos, amém? Mas não podemos deixar de falar daquilo que está no nosso coração, daquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Não estou dizendo que tem que ficar pregando em poste aí, Jesus te ama. Não, mas nós temos que falar daquilo que está no nosso coração. Então, o conhecimento é na mente, a prática vem do coração. Por exemplo, quer ver uma diferença do conhecimento para a prática? As pessoas têm conhecimento das suas contas, mas se o consumismo está no coração, ela não consegue não gastar. Está na mente, estou devendo. Quem está devendo sabe que não pode comprar mais. Amém ou não amém? Tá, o conhecimento está onde? Mas aí vem, lá dentro está a fraqueza, o consumismo. Aí vai lá e compra. Está vendo? Estão entendendo a diferença que eu estou trazendo? Conhecimento na mente, mas as obras, elas estão dentro do nosso coração. Falei domingo, por que as pessoas fracassam? Porque não sabem? Não, porque vivem cometendo os mesmos erros. As pessoas fracassam, não é porque elas não sabem qual é o caminho da solução, é porque elas não vencem. E olha só, como eu me torno novo, como que eu vou vencer o velho, como que eu vou deixar o velho? Primeiro lugar, gente, é me consertando com Deus. Salmo 66, 18, agora sim. Se eu tivesse guardado a iniquidade no meu coração, o Senhor não me teria ouvido. Deus não ouve a pecadores, a Bíblia diz isso. Deus não ouve a pecadores. Versículo 19. Mas na verdade Deus me ouviu. Se Deus ouviu é porque Ele não guardava o pecado no coração. Não é que ele não pecava, não é que Davi era perfeito, mas ele buscava em Deus, que Deus tivesse misericórdia, que Deus mudasse o coração dele. Davi foi o homem que orou a Deus. Está no Salmo 51, versículo 10, não precisa pôr agora. Senhor, cria em mim um coração puro. Ele orou a Deus. Deus, cria em mim um coração puro. Porque se mudar o coração, muda a vida. Ele orou, cria em mim um novo coração, Deus. Por isso que ele disse, se o Senhor tivesse visto a iniquidade, Ele não me teria ouvido. Mas na verdade Deus me ouviu, e Ele atendeu a minha oração. E o 20, bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração,
e nem retirou de sobre mim a sua benignidade. E lá no Salmo 119, versículo 11, olha o que mesmo Davi fala: eu escondi, olha que tremendo isso aqui, eu guardei. Tem uma tradução, acho que até a minha tradução diz: eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, quem guarda a palavra no coração, consegue vencer o pecado. Quem guarda a palavra no coração, consegue vencer a velha natureza. Quem guarda a palavra no coração, consegue vencer as suas fraquezas. Quem guarda a palavra no coração, consegue ser o novo homem, consegue ser a nova mulher, consegue ser o novo ser em Cristo que Deus espera que sejamos. Quem consegue? Quem guarda a palavra no coração. Então, como me tornar um novo ser que Deus espera que eu seja? Repita comigo: guardando a palavra no meu coração. Aí eu volto para nós encerrar, só para ficar firme que nem ficou. Deus é o Deus do novo. Como eu me torno novo? Guardando a palavra no meu coração. Por isso que eu disse lá no Salmo 1 e 2, como que ele venceu, como que ele não seguiu o conselho do ímpio. Porque, gente, pessoas ímpias estão constantemente tentando nos desviar do propósito de Deus. Como que ele não se deteve no caminho dos pecadores? Como que ele não se sentou na roda dos escarnecedores? Por causa do antes. Porque antes ele esteve na presença de quem? De Deus. Porque antes ele guardou a palavra no coração. E a palavra que ele guardou no coração era ilimitada. Tornou ele melhor. Salmo 119, 96, aí ele diz: a toda perfeição eu vi limite. Gente, não é nós, o poder está na palavra, não é nós, é Ele através da sua palavra em nós. Estão entendendo, gente? Não é nós, mas é Ele através da sua palavra em nós. O mandamento de Deus é ilimitado. Aí olha o que ele diz aqui, versículo 97. Ó, quanto eu amo a tua lei. Ela é a minha meditação. Olha ele falando de novo. Ela é a minha meditação o dia todo. Aquela palavra ficava dentro dele. E daí, o teu mandamento me faz mais sábio do que os meus inimigos. Mas o mandamento estava sempre com ele. Estava sempre, a palavra de Deus estava sempre com ele. Estava com a Bíblia embaixo do braço? Não. Ele estava com a palavra de Deus no coração. O que mais? Tenho mais entendimento do que os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Sou mais entendido do que os mais velhos, porque eu tenho guardado os teus preceitos. Retém os meus pés de todo o caminho mau, a fim de observar a tua palavra. Eu não me aperto das tuas ordenanças, porque és tu quem me instrui. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, são mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus preceitos alcanço o entendimento, pelo que aborreço o caminho da falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Aí a palavra vai iluminando, ó, e luz para o meu. A palavra vai iluminando, vai norteando. A palavra vai sendo luz para a nossa vida. Então, se você quer, gente, o versículo 3 do Salmo 1 traz uma promessa tremenda, de que aquele que tem prazer na lei do Senhor será como árvore plantada junto às águas,
Aí 3 promessas, que no tempo certo, não é quando eu quero, mas no tempo certo, dá o seu fruto. Quer dizer, na hora certa, vem o resultado na vida, a sua folha não cai. Quer dizer, sempre vai ter sustentabilidade. E tudo quanto fizer, mas as pessoas que não têm compromisso com Deus, versículo 4, mas os ímpios não são assim. Mas eu não quero falar com os ímpios, quero falar com aqueles que querem compromisso com o Senhor. Amém, gente? Com aqueles que querem se tornar novo. E se você quer se tornar novo, o que você precisa fazer é ter a palavra de Deus no seu coração. É guardar a palavra de Deus no seu coração. Amém?